Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Valéria Cecílio e estamos aqui para mais uma aula, ao qual nós vamos tratar agora sobre medidas de posição. Vamos falar hoje sobre a média. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre a média e como calculá-la em diferentes situações. Então, quando nós falamos em média, nós estamos falando em encontrar o valor mediano, aquele ponto, aquele valor que vai equilibrar os valores da nossa amostra. Então, observe que a gente pode ter uma amostra, mas também podemos ter uma população. Então, o que vai diferenciar aqui para a gente é o nome que nós vamos dar a esta medida. Então, x barra, né, é a média, nós vamos chamar de média amostral, e mi é a média populacional. Em ambos os casos, calculamos da mesma forma. O detalhe é que vai depender de como está o nosso conjunto de dados. Ele pode ser não agrupados, os dados podem ser não agrupados, podem ser agrupados sem classes e podem ser também agrupados com classe. Vamos ver os três casos, tá ok? Então, atenção lá. Então, dados não agrupados. O exemplo mais simples aqui, a gente tem uma tabelinha com 4 valores, e daí então vamos somar os 4 valores e dividir por 4, né? Então, tá ali a nossa média, 2,5 para esse conjunto de dados. Fique atento à definição, então é o somatório de todos os valores de x dividido por n. Então, eu vou somar todos os valores do meu conjunto e vou dividir por n, que é o tamanho da minha amostra ou o tamanho da minha população, ok? Bom, se os dados são agrupados sem classes, né? Se eu estou agrupando esses dados, é porque eu tenho uma frequência razoável ali dos valores. Então, os valores se repetem. Então, eu vou agrupar isso em uma tabela ou não, vou decidir. O que nós temos que levar em consideração aqui é o valor da frequência. Então, observe agora que já não é mais o somatório do x dividido por n, é o somatório do produto, x pela sua frequência. É como se essa frequência fosse um peso, né? Dividido pelo somatório de todas as frequências, que é, na verdade, o valor de n, que é a quantidade de elementos que você tem no conjunto. Vamos ao exemplo, então. Eu tenho um exemplo ali bem simplesinho, um conjunto com os elementos 2, 4, 4, 4, 5, 5. Veja que o 4 e o 5 se repetem. Um repete 3 vezes e o outro repete 2 vezes. Como que eu posso organizar isso? Numa tabelinha, 2 aparece uma única vez, 4 aparece 3 vezes, 5 aparece 2 vezes. Então, o que eu vou fazer aqui é somar todos esses elementos. Então, eu sei que eu tenho 6 elementos. E daí, então, vamos usar aqui a caneta, eu tenho 2 vezes a sua frequência, 4 vezes a sua frequência, 5 vezes a frequência, dividido por n, que é o somatório de todas as frequências. Isso vai me dar 4. Parece que é um exagero para poucos valores, mas é assim que nós tratamos os dados, independente do tamanho da nossa tabela, do nosso conjunto de dados, tá ok? Então, vamos lá. Se os dados forem agrupados em classe, veja que vai ocorrer a mesma coisa. Então, eu continuo tendo como média. Vamos achar aqui a caneta, né? Eu continuo tendo como média o somatório do produto da F vezes o X dividido por N. O detalhe, olha aqui, muita atenção, é que eu vou ter que calcular um valor médio, que nós vamos chamar de XI. Esse valor médio é o limite inferior mais o limite superior da classe dividido por 2. E daí, então, esse x que eu vou usar na fórmula é o valor médio do intervalo de classe, tá ok? Vamos para o exemplo, então. Olha lá, uma tabelinha montada, tem os dados divididos aqui em classe, nós já aprendemos a fazer isso em vídeos anteriores, né? Então, veja lá, na primeira classe, eu tenho um intervalo que vai de 180 a 200, então eu vou calcular o valor médio. Esse valor médio é 180 mais 200 dividido por
2, porque é a média aritmética do limite inferior com o limite superior. Isso vai me dar 190. O 190 tem uma frequência igual a 4, porque eu tenho 4 elementos desse conjunto. Então, eu vou fazer 190 vezes 4. Mesma coisa para a próxima linha, olha lá, para a próxima classe. 200 mais 220 dividido por 2 dá 210. 210 eu vou multiplicar pela frequência da classe, que é 18. Então, tá aqui, 210 vezes 18. E isso eu vou fazer até para todas as classes, né? E vou dividir por N, somatório das frequências. Nesse conjunto eu tenho 40 elementos, tá? Então, vou dividir por 40 e encontro um valor mediano, que é igual a 222,5. Tá ok? Mas muita atenção. Então, não dá para falar de média sem fazer algumas observações. Então, o x-barra ou o mi, que seja, eles são, essas letras, né, representam o valor mediano. Lembre-se que esse valor mediano tem que estar entre o mínimo valor do conjunto e o máximo valor do conjunto. Então, se você calcular o valor médio e encontrar um valor que está fora do conjunto de dados, volta lá e calcula novamente, tá? Então, esse valor tem que estar entre o valor mínimo e o valor máximo do seu conjunto de dados, tá ok? E mais uma observação, uma última observação aqui, né? Casos ao qual a média não é recomendada. Mas como assim, professora? Como a média pode não ser recomendada? Então, pessoal, muita atenção. Em que situações a média não é recomendada? Eu tenho que pensar assim: se os meus dados, se a minha distribuição tem um alto grau de heterogeneidade, né? Então, ela não é indicada. Os pontos são muito heterogêneos, né? Então, exemplo disso, onde isso ocorre? Em pesquisa com alto grau de disparidade entre os valores, né? Os valores são muito distintos, né? E também uma outra situação ao qual a média não é indicada, quando a simetria é elevada, né? Nós temos ali valores atípicos, nós temos o que nós chamamos de outliers, que são aqueles valores que destoam de todo o conjunto. Então, o conjunto de dados tem valores ali próximo de um determinado número ou uma variabilidade pequena, mas de repente tem um elemento ali que está saindo fora do contexto. Exemplo disso, portfólios de investimentos. Tá bom? Então, na próxima aula, continuamos então com as medidas de posição e nós vamos dar sequência aí com a moda e depois então a mediana e vamos ver qual medida que é mais indicada para essas situações aí, tá ok? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.